Glória a Deus, aleluia. Povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: grande é o povo que está contigo, para dar os medianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou essas coisas e diga: os covardes e medrosos voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20.000. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali eu os provarei. E há de ser que aquele que eu disser, este irá contigo, e este irá. E aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus, da forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém que abaixasse, perdendo a atenção, esse voltaria. E o segredo de Jeová naquele momento era escolher entre 32.000 somente 300. Mas 300 com buzinas, 300 com cantares, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na guerra, é dele o comando, é dele a estratégia. Manda quebrar o cântaro e toque a buzina. Não tente entender o trabalhar de Deus, e o resultado é vitória, 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 vitória.
2.000 não querem ir. Deus usa os 300, mas 300 com buzinas, 300 com cantados, 300 com tochas, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Se 32.000 não querem ir, Deus usa os 300. Aleluia! A vitória é do povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus, amém? Aleluia! Amém? Melhor do que estar entre 32.000 é estar no meio de 300 guerreiros, amém, amado? Que isso sirva para cada um de nós. Esse louvor é fantástico, como diz o irmão Renato, é fandárdico, né, Renato? Amém? Mas é 300 que obedecem, né, irmão? É 300 verdadeiros, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, eu trouxe uma ministração muito parecida com a que eu fiz de 2013, amém? Baseado nesse versículo que vocês estão vendo aí. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ou seja, em cada um de nós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, 17. Você pode abrir a sua Bíblia para confirmar, amém? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido, amém? Você vê que tem duas condições aí, né, amados, para a oração do servo de Deus ser atendida. A primeira é permanecer em Cristo, amém? Porque, amados, muitas vezes a gente fala, você vê as pessoas falando, tem igreja, por exemplo, que acredita que uma vez salvo, salvo para sempre, ou seja, está em Cristo, acabou a conversa, acabou a brincadeira, louvado seja o Senhor, está guardadinho no céu, e isso é história, amém? Permanecer em Cristo não é somente estar na igreja. Por isso que ele fala, olha, se você permanecer em mim, mas se as minhas palavras permanecerem em vocês, amém? Não é só estar na igreja, é ter a palavra do Senhor gravada nas tábuas do coração, amém? A palavra de Deus tem que estar introduzida dentro de cada um de nós, e aí sim ele fala, estando em mim e a minha palavra estando em cada um de vocês, pode pedir o que quiser que eu vou te abençoar. Em outras palavras, quem está em Cristo não pede bobagem de Deus, amém? Porque quando você e eu estamos em Cristo, nós aprendemos a pedir sabiamente, amém? Pedir segundo aquilo que realmente tem valor, segundo aquilo que realmente vai fazer alguma diferença na minha vida, na vida do meu ministério, na vida da minha família e assim por diante, amém? Nós estamos num seminário de oração, amém, amados? E, amados, se tem algo que tem valor e tem poder, é a oração, amém? E não é a oração do pastor, da pastora, do presbítero, a tua oração, a minha oração individualmente falando, amém? É essa oração que tem poder, aleluia. É essa oração que vai mudar a tua e a minha vida, amém? Conversando com Deus, como podemos ter certeza que Deus nos ouve quando clamamos, amém? Porque muitas vezes, amado, em meio à luta, à tribulação, nós clamamos e aparentemente não somos ouvidos, não é verdade? Parece que não está acontecendo nada, parece que o céu se fechou, parece que as coisas vão piorando, parece que tudo vai de mal a pior, né? E Deus fala o seguinte, então, vocês clamarão a mim, virão e orarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremias
29, 12 e 13, amém? Primeiro ele fala de clamor. Clamor é o desespero, é a agonia, é o tormento que muitas vezes a tribulação nos promove, amém? Vocês clamarão a mim. O clamor é o desespero. Deus, socorro, me ajuda. Virão orar a mim. É a parte da consciência do servo de Deus. Ser consciente. Opa, Senhor, preciso do teu socorro. Deus, tu está vendo a minha luta, né? Aí você começa a entrar no que Deus está falando na sequência, né? Porque Deus está ouvindo. Ele fala, eu os ouvirei. Eu vou estar aqui, ó, atento. Passo a passo, junto contigo, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, amém? Ele está falando simplesmente de uma oração verdadeira, aleluia. Daquela oração que você sabe que é verdadeira. Irmão, como é que é isso? Porque, meu irmão, vamos ser sinceros com Deus. Tem muita coisa que a gente ora, não é em espírito, não é em verdade. A gente simplesmente ora, vai que cola, vai lá que Deus ouve, vai que de repente acontece. Ele fala em espírito. A gente só encontra Deus quando a oração é verdadeira, amém? A gente só encontra Deus quando é genuína. É aquela velha história que todos nós conhecemos, amados. O irmão ora pedindo um emprego, mas já com a intenção de não voltar para a igreja, sabe? Eu conheci um amado irmão, daqueles que cai, levanta, levanta, cai, nunca levanta, só cai, né? E aprontava com a esposa, e aí ela largava ele voltava para a igreja, cheio do poder, sabe? Só que ele já fazia isso com uma certa frequência, que da última vez não funcionou mais, né? A esposa pegou os filhos, foi embora, aí lá o irmão foi lá me procurar outros irmãos, né? Pedir ajuda, queria participar dos cultos, queria participar de tudo, porque ele teve realmente um encontro com Deus, porque realmente agora era genuíno, porque realmente ele queria mudança, porque ele não queria perder a família, porque ele não queria perder aquilo. E nós olhamos para a cara dele bem sério e falamos, amado, se for de verdade esse negócio, tu está no lugar certo, vem para cá, tá bom? Mas se for para você machucar ela como foram das inúmeras e incontáveis outras vezes, é melhor você não vir. Mas se vem para cá. Porque existe uma diferença da oração genuína e da oração que você faz para sair daquele sufoco, né? E aí ele começou a vir, participava e orava e falava e se tremia todo. A esposa voltou para ele, ele voltou a fazer o que não devia. Amado, e é sempre a mesma história. Ele vem no próximo culto para dar o testemunho e no outro já não vem mais. E isso acontecia muitas vezes, amado. O irmão ia pedir emprego, ele ia na primeira, na segunda, na terceira semana. Na quarta ele vinha só para dar o testemunho e não voltava mais. Mas nós sabíamos que isso ia acontecer, né? Porque Deus já falava antes. Só que nós estamos aqui para falar de Deus, independente se a pessoa vai receber ou não. Se você é um pregador, se você é um levita, se você é um intercessor, faz tua parte, amém? Faz tua parte, e se a pessoa vai usar a bênção de forma inadequada, o problema é dela, né? E acontecia muito, a pessoa ia lá, orava, e ele era com fervor, e era com alegria, amado, quando a bênção chegava, era certo, a pessoa não voltava mais. Quando a pessoa não voltava e não dava notícia, eu falava, olha, eu acho que a pessoa já conseguiu aquele emprego. Eu ligava, amém, irmão? Irmão, Deus me abençoou, aleluia, mas não voltava mais, sabe? Então, é muito sério isso de em espírito e em verdade, amém? A palavra de Deus fala que os verdadeiros adoradores, né, adorarão em espírito e em verdade, ou é em mentira? É em verdade, amém? Porque Deus é verdade. Deus, ele ouve todo o clamor, mas o clamor do mentiroso, ele cruza os braços. Você vai ver no Velho Testamento, ele fala várias vezes, olha, não sei se vocês perceberam, mas o meu braço não está encolhido para te abençoar. Simplesmente o teu pecado encobre a tua oração, e ela não chega. Você vai ver isso no Antigo Testamento várias vezes, né?
as pessoas jejuavam, faziam todo aquele ritual, e o Senhor falava para eles: olha, tu tens certeza que esse jejum é para mim? Né? Ele falava através do profeta, amado. Quando tu deixou de comer para mim ou para ti? Ou quando tu deixou de beber para mim ou para ti? Né? Antes de sacrifício, de jejum, eu quero que tu faça a obra. Eu quero que tu fale o amor e viva o amor, porque falar é muito fácil, mas viver o amor, amém? Ser um ajudador, ser um contribuinte, ser um intercessor, ser alguém que paga preço, isso é espírito e verdade, amém? A oração desse Deus não rejeita jamais, aleluia. Então, amado, esteja certo disso, a verdadeira oração sempre Deus vai receber. A oração do hipócrita, a oração daquele que maltrata a família, essa não chega aos céus. Amém? Nós vamos ver isso no decorrer da palavra. Que certeza Jesus nos dá que Ele nos ouve e responde às orações. Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 19, ele diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Amém? Esse versículo ele está falando de atitude. Ele está falando de um preço a ser pago, né? Peça e vai ser dado. Vai buscar, se dispõe, sai do comodismo, sai da preguiça, sai da mesmice e você vai encontrar, né? Bata e a porta será aberta. Ou seja, acredite, busque, que Deus naturalmente irá abrir a porta, amém? A oração é uma conversa que envolve falar e ouvir, e isso é o que Jesus promete, né? Isso é importante, tá, amados? A oração não é que nem jogo de futebol, que você vê o narrador falando: lá vem a bola, é gol, não é assim não, tá? E fala, que às vezes nem mesmo você percebeu o que falou. A oração você fala e ouve, amém? Irmão, nunca ouviu a voz de Deus? Já, eu te provo que você ouviu a voz de Deus. Amém? Quantas vezes você não se atribulado de casa, e às vezes num louvor que as irmãs e os irmãos estão cantando aqui, a tua oração é respondida num louvor, ou algo do gênero, num versículo, numa palavra que o pregador fala. Deus fala contigo, Deus fala com todo mundo. Amém? Mas a oração é isso, é falar e ouvir. Amém? E vai acontecer muito de você orar, e quando a resposta vir, você não gosta muito dela não. Acontece. Amém? E você pensa que orou muito, já aconteceu comigo. Eu orando, aí o irmão chegava e falava para o meu irmão: Deus lhe manda dizer que você tem que orar mais. Aí você fala: Aí você pensa que é a hora da bênção, não, é a hora que o Senhor fala: olha, está faltando mais da tua parte. Intensifique a tua capacidade de combater. Combata no nível da tua luta. Não adianta você querer enfrentar um adversário grande com um armamento pequeno, que você vai cair diante dele. Isso que Deus fala. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir e abrir. A maior dificuldade hoje da igreja é ouvir a voz de Deus, amados. A palavra do Senhor. Na verdade, às vezes até ouve, amado. Eu estava falando com o pastor, que eu vejo muitas vezes, eu nunca vi, na verdade, um pregador chegar aqui e falar bobagem. Pelo menos nesse púlpito eu ainda não vi. Não sei vocês. Nenhum dos pregadores que foram levantados por Deus para subir nesse púlpito e falar bobagem, sabe? Mas tão importante quanto o pregador que fala é quem recebe, amados, quem ouve, amém? Quem ouve a palavra de Deus, porque você pode ter o pregador se esgoelando aqui na frente, falando a verdade, revelando a glória de Deus, mas se a gente não ouvir, como diz em Coríntios, nada disso me aproveitaria. Continuando, uma das melhores maneiras de desenvolver esse tipo de relação íntima é aprender a meditar enquanto oramos, amém? Enquanto você ora, amado, esquece a conta de luz, amém?
Esquece a prestação do carro, amém? Esquece aquele vestido que você viu lá na vitrine do shopping, amém? Medita na palavra de Deus. Enquanto você ora, amado, aleluia, esquece o vizinho barulhento, esquece tudo. Salmo 114, versículo 34. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois o Senhor tenho com alegria. Amém? Meditar. Não é a oração, muitas vezes você já tem até ela preparada, né? Senhor, abençoa o pai, abençoa minha mãe, abençoa meu filho, abençoa meu emprego. Senhor, vai na minha frente. Deus, tira o mal, arranca a maldade, tira o mal, tira o acidente, tira o incidente. Às vezes é uma oração já preparada. E a melhor oração é aquela espontânea, amado. Aquela oração em que você fala para Deus como foi o teu dia, né? Senhor, o dia de hoje foi uma bênção. Deus, eu te agradeço pelo dia de hoje. Senhor, eu te agradeço pelo seminário. Senhor, eu te agradeço pelos louvores, pelos irmãos, né? Ou então fala a verdade, Senhor, esse dia foi um dia atribulado, Senhor. Foi um dia de muito cansaço, de muita agonia, né? Não foi fácil, mas eu sei que o Senhor é comigo. A noite, ela passa, tem que vir o amanhecer. E aí você vai desenvolvendo não uma oração programada, mas uma conversa particular com o Rei da Glória, amém? Uma intimidade, amém? Assim como você faz com um amigo, chega, abraça, fala, amado, não está fácil, amado, eu estou desse jeito. É a mesma coisa, você já fez isso com alguém alguma vez? Você já teve uma tribulação de você precisar ser ouvido por alguém, falar assim, olha, está tão difícil, irmão, estou nessa situação, estou naquela ali, minha família está daquele jeito. Com Deus não é diferente, amados, amém? Com Deus é proximidade, é intimidade com Deus, amém? Seja agradável a minha meditação. Tem que ser bom. Eu não tenho que ler a Bíblia por obrigação, eu tenho que ler porque eu quero aprender de Deus, amém? Não ore falando rapidamente a sua lista de pedidos. Espere, ouça. Um pouco de reflexão durante a oração pode enriquecer grandemente seu relacionamento com Deus. Porque muitas vezes na tua própria lista, amado, tem uma falha que quando Deus abençoar a tua oração, você vai ver que você pediu coisa errada. Acho que é o irmão Carlos Santos que conta a história de uma irmã, que ela sempre dava, oh Deus, me abençoa com a minha casinha. Senhor, me abençoa com Deus abençoa a tua serva com a casinha do sonho dela. Senhor, abençoa a tua serva com a minha casinha. Estou lhe pedindo tanto tempo a minha casinha, né? E ela sempre pediu uma casinha de Deus. Senhor, me abençoa com uma casinha. Era a oração dela. Ela devia estar pedindo uma casa, uma moradia, né? E aí apareceu uma irmã com aquelas casinhas que é um cofre e falou para ela, olha, eu estava lá no centro, eu lembrei de ti, eu comprei, está aqui para você um presente. E foi embora. Aí ela lembrou da oração da casinha. Porque às vezes a nossa lista ela é muito grande, a gente nem analisa a lista direito, sabe? E Deus fala, olha, espera, ouça um pouquinho, se acalma o teu coração, né? Faz uma reflexão do teu dia, da tua vida, dos teus pontos de melhoria, amado, porque todo crente, pregador, pastor, ungido, cheio do Espírito Santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, batizado no Espírito Santo, todos nós temos pontos de melhoria. Não tem ninguém que escape dessa parte importante em servir a Deus. Todos nós temos que aprender, temos que renunciar, temos coisas a abandonar. Amém? Um pouco de reflexão durante a oração pode enriquecer grandemente o relacionamento com Deus. Pensar no teu dia, pensar naquilo que precisa ser mudado na sua vida, pensar que, Deus, eu estou te pedindo uma bênção, será que eu estou preparado para administrar essa bênção? Amém? Se eu estou te pedindo isso aqui, e depois você para pensar, mas será que eu vou, quando esse negócio chegar, eu vou dar conta desse negócio mesmo? Será? Né? Eu lembro do irmão lá, logo quando eu me converti, sabe, que ele vivia tirando a paciência do pastor João Luiz, olha, preciso de um trabalho grande,
pastor, quando é que o senhor vai me dar uma oportunidade de dirigir um trabalho grande? E era sempre assim, no tempo que ele pegou o trabalho grande, porque trabalho grande vem com grandes trabalhos, amados, sabe? Que o negócio apertou, que o negócio, como diz aí fora, o negócio começou a feder, ele não suportou, amado, caiu e não voltou mais. Porque quando eu peço algo grande, junto com algo grande, com um trabalho grande, vai vir grandes trabalhos. E eu preciso saber se eu estou preparado. Isso serve para qualquer coisa. Se você vai pedir um carro, uma moto, para pensar, eu estou preparado realmente? Se você é homem, eu estou preparado para os assédios das gatinhas na esquina? Eu estou preparado realmente para suportar o ataque de Satanás? Você pede um grande emprego, me dá um emprego abençoado, que eu vou ganhar muito mais do que eu ganho. Você vai ganhar muito mais do que você ganha hoje, você vai se relacionar com pessoas que comumente você não se relacionava, você vai suportar isso. Você vai ouvir pessoas com mente mais abertas para o bem e para o mal, você vai suportar isso? Um pouco de reflexão enriquece grandemente o relacionamento com Deus. Amém? O que você pede em oração, seja o que for, analise, faça uma lista do lado bom e do lado ruim, benefícios e malefícios. Bom, o benefício é esse. O malefício é esse. Compensa, se não, larga. Amém? Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Tiago 4:8. Amém? Está entendido, amados? A gente vai sem pressa nenhuma, tá, irmãos? Qualquer coisa interrompe daí, levanta a mão, grita e nós vamos parar para tirar dúvida, amém? Quanto mais perto chegarmos de Jesus, mais seremos capazes de experimentar sua presença, amém? Proximidade de Deus, aleluia. Amado, a melhor forma de você se aproximar de Deus é aqui, olha, manual de instruções da vida do cristão está aqui. Irmão, eu já vi pregador falar, amado, se você não consegue ler um capítulo por dia, lê pelo menos um versículo. Isso é conversa do capeta, amado. Se você não consegue ler um capítulo, amado, esquece o versículo. Você tem que ler. Amém? Não vem com essa conversa, não, mas eu medito. Não, você tem que ler. Amém? Deus fala, o meu povo perece porque não conhece as Escrituras. Não, mas dois versículos, amado, lê um capítulo inteiro pelo menos. Amém? Às vezes a gente acha esse livro muito grande, muito pesado, mas não é, irmãos. Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, você termina de ler ela em 1 ano. Se você fizer um pouquinho de esforço e ler 6 capítulos, em 6 meses você lê ela toda. E 2 vezes no ano. Olha só. Imagine se você lê 15 por dia. E aí Deus fala, não se preocupe em falar as palavras certas, Apenas fale honesta e abertamente com Deus. Com Deus não tem, olha, meritíssimo Senhor Todo-Poderoso. Eu venho nesse momento expressar eloquentemente a oração que está contida. Com Deus não tem esse negócio não, amado. Com Deus não tem terninho e gravata não. Os homens de Deus iam para o pó, se jogavam, Senhor, eu sou só pó, tem misericórdia de mim. Amém? Não adianta fazer pose com Deus não funciona isso não, amados. Não adianta fazer postura de cheio do Espírito, não, vai para o pó. Amém? Fale honestamente com Ele, abre o coração, chore, grite, clame, pule, mas seja honesto com Deus. Ele teve que passar pela própria agonia da morte para poder se tornar seu amigo íntimo, meu amigo íntimo, amém? Amados, o próprio Cristo, amados, gritou quando tinha que gritar de dor, suportou dores quando tinha que suportar, apanhou, foi humilhado. Que história é essa que eu vou ser um crente todo arrumadinho diante de Deus? Fala a verdade, amém? Abre o coração, aleluia. Como orar?
Em outras ocasiões, Jesus ensinou seus discípulos a orarem o Pai Nosso, amém? Todo mundo sabe orar o Pai Nosso aqui, amém? Tem alguém aí que não sabe? Alguém aí, levanta a mão aí quem não sabe. Todo mundo sabe, amém? Isso é para orar em harmonia com os princípios de Jesus, amém? Essa é a razão pela qual os cristãos normalmente terminam suas orações com as palavras em nome de Jesus, amém. É assim que você termina a sua oração? É? Você ora assim, Senhor, abençoa, faz isso e aquilo, em nome de Jesus, amém? É assim? Você sabe por que você falou amém? Todo mundo sabe? Assim seja, está selado, está sacramentado, amém? Está no cadeado, está feito, a aliança está abençoada, amém? Apesar de a oração do Senhor nos dar diretrizes sobre o que orar e como formular uma oração, nossa comunicação com Deus funciona melhor quando a composição é espontânea, amém? Quando você ora, aquilo que eu falei no início, quando sai naturalmente, quando você não escolhe a palavra, quando você fala o que está no teu coração, abre o coração e fala para Deus. Essa é a composição do teu coração, amém? É a melodia para os ouvidos do Senhor, a verdade, amém? Deus ama a verdade, por mais dura que ela seja, a verdade diante de Deus, até porque se você falar mentira, Ele vai saber, amém? A verdade, a oração espontânea. Primeiro princípio da oração, amados, ser o que você é realmente, amém? Podemos orar sobre qualquer coisa, amados. Tinha um homem que orava por qualquer coisa, era Neemias. Neemias, ele era fantástico, irmãos. Aquele homem orou 3 dias sem comer nem beber para ir falar com o rei, né? E foi falar com o rei falou, o que tu queres que eu te faça? Aí eu orei para perguntar. Ele já tinha orado antes, 3 dias, né? Sem comer, sem beber. Na hora que o rei perguntou o que ele queria, ele já sabia o que queria, mas ele orou de novo. Senhor, é isso. Olha, está aqui, ó. É isso que eu preciso. Amém? Neemias, ele orava por qualquer coisa, amados. Deus nos convida a orar pelo perdão de nossos pecados, principalmente por isso, tá, amados? Pelo aumento da nossa fé, pelas necessidades da vida, pela cura do sofrimento e da dor, pelo derramamento do Espírito. Jesus nos assegura que podemos levar todas as nossas necessidades e preocupações a Ele. Amém? Nada é muito pequeno que não seja motivo de oração. Mas alguns problemas eles se tornam muito grandes porque eles começaram com algo pequeno. Passou desapercebido, sabe? E nada é tão pequeno, amado, que você não ore. Amém? Eu participei da escola de libertação com a pastora Dulce. Tinha um pastor Jorge Val que ele falava, amado, quando você receber o troco, você ora, Senhor, quebra toda a maldição desse dinheiro. Amém. Senhor, abençoa esse salário. Amém. Tem irmão que fala, eu vou receber minha merreca. Eu vou lá receber aquele negócio lá que chama de salário. Aí já amaldiçoou, já transformou em maldição, né? Aí você pega e fala, Senhor, abençoa. Aí falou, você sabe por que você tem que orar até pelas moedinhas que você põe no bolso? Ele falou, eu era pai de santo, eu era um homem do mal. E todo santo dia vinha uma certa quantidade de dinheiro para que os pais de santos orassem e distribuíssem, né? Fossem comprar as coisas e fizesse esse dinheiro amaldiçoado circular. E todas as noites, todo o dinheiro que eles pegavam era consagrado para o mal e saiu distribuindo. Talvez na sua mão já veio uma nota de dinheiro de R$100 que não durou nada, não foi? Você destrocou, quando você viu só tinha 5 centavos. Ou então você ficou até devendo na loja que você estava comprando, né? Ore por qualquer coisa, amados, por tudo. Senhor, hoje eu fiz minhas compras, abençoa, Pai. Deus, se entrou alguma maldição através de algum objeto nessa casa, quebre agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, se através de alguma compra, Deus, se através de algum aparelho, de algum objeto, Senhor, veio alguma maldição, Senhor, transforma ela em bênção, Pai, em nome de Jesus. O que entra na tua casa tem que ser convertido pela tua mão. Amém? Lancem sobre ele toda ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.
1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7. Amém? Todo mundo entendendo? Amém? Eu ouvi amém? Amém? Glória a Deus. A oração particular. A maioria de nós tem coisas que hesitamos compartilhar até mesmo com os nossos amigos mais íntimos. Amém? Por essa razão, Deus nos convida a aliviarmos nossas cargas em oração particular. Conversa de um para com Ele. Não é que Ele precise de qualquer informação, porque Ele já sabe de tudo, né, amados? Mas tem coisas que você não conta para ninguém, não é verdade? Tem coisas que é só você e Deus, que o irmão Lindomar nem tem que sonhar em saber. Pastor Antônio Carlos também não. Tem coisas que é você e Deus e acabou-se. Isso é intimidade, porque como é que eu posso falar que é íntimo se não é particular? Amém? Então tem coisas que é só tu e Deus, é só o irmão Lindomar e Deus, é individual, não é isso? Você vê os clamores de Davi, eram muito particulares nos salmos, sabe? Era bem individual, você não vê ele confessando os pecados dele para outra pessoa, senão para Deus, né? Ele lá clamando pelas madrugadas, no deserto de Judá, quando ele foi perseguido por Davi, por Saul, ele clamava ali, era uma coisa muito particular, muito íntima, sabe? Então a oração, você escolheu um momento seu com Deus, em algum lugar. Teve a irmã Socorro que veio aqui pregar sobre o quartinho, nós vamos chegar nessa parte também, que você tem que ter um local para você entrar em contato com Deus, amém? Quando eu trabalhava lá na empresa, no distrito, o local que eu tinha paz era no banheiro. Me trancava numa cabine daquela e ficava sentado na tampa do vaso, orando ao Senhor. Era onde eu conseguia ter um momento de calmaria com Deus, sabe? Aí os irmãos perguntavam, irmão Lindomar, vai almoçar hoje? Vou não, amado, eu estou jejuando nesse momento. Poxa, eu vou lá para o banheiro. O irmão ficava tudo confuso, não entendiam nada. Mas era lá que eu conseguia orar com tranquilidade, sem perturbação. O pastor trabalha no distrito e sabe que fábrica é uma barulheira só. É prensa batendo, é caminhão passando, é uma empilhadeira descarregando, é uma loucura. E lá no banheiro tinha paz para orar. Eu não sei onde é que você tem paz, sabe, mas no momento da paz, procure orar, naquele momento em que você consegue ter uma comunicação com Deus. Amém? O Todo-Poderoso conhece nossos medos mais secretos. Eu volto a falar, não adianta esconder. Amém? Colocar no bolso aqui, aquela gatinha que tu viu lá na esquina. Ó, com Deus não funciona não. Amém? Não adianta você guardar aquela promissória que você não quer pagar e clamar por Deus, oh Deus abençoa. Com Deus não tem isso não, amado. Tu tem que mostrar o que está no teu coração. Amém? O Todo-Poderoso conhece os nossos medos mais secretos, nossos motivos mais escondidos e ressentimentos enterrados no profundo do nosso ser, ainda melhor do que nós mesmos. Amém? Senhor, eu já perdoei aquela pessoa, Pai, agora me abençoa. Conversa, Ele sabe que você não perdoou. Se você perdoou, você nem precisa falar para Ele, que Ele já sabe. Amado, se tem alguma coisa no teu coração, esquece, irmão. Você tem que se consertar, o irmão Lindomar tem que se consertar, porque ele sabe tudo, amados, tudo. Mas precisamos abrir o nosso coração. Aquele que nos conhece intimamente e nos ama infinitamente. A cura pode começar quando Jesus tem acesso às feridas, né? Porque se eu escondo de Jesus, Ele não vai curar. Mas quando Ele tem acesso às feridas, Ele começa a tratar, Ele começa a limpar, Ele começa a cicatrizar as feridas que o tempo, ou pessoas, ou entidades causaram. Amém? Então, abre o coração e deixa o Senhor agir em nome de Jesus. Amém? Quando oramos, Jesus, o sumo sacerdote, está próximo a nos dar, próximo para nos ajudar. Temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia
encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse versículo ele é fantástico, eu vou já falar por quê, amados. Hebreus 4:15, né? Nós temos alguém, amados, que é por mim e por você, que é Cristo Jesus. Amém? Irmão, abre a sua Bíblia no livro de Jó, você vê o que é angustiante não ter alguém por você. No livro de Jó, no capítulo 19, no versículo 23. Amém? Perdão, amados, é no capítulo 16, no versículo 21, perdão. 16, 21. Olha o clamor de Jó, né? Jó passou por uma luta, amados, que, meu irmão, você olha esse livro, eu já li esse livro várias vezes, meu irmão, mas cada vez que eu olho eu me arrepio todo, porque é algo muito pesado que esse homem viveu, sabe? Ele diz o seguinte: se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo, né? Porque decorridos poucos anos, eu surgirei num caminho onde não tornarei mais. Deus, ele está falando o seguinte: se tivesse um mediador entre eu e Deus, é isso que ele está falando. Se tivesse alguém que fosse até Deus, conversasse com ele e viesse até mim, né? E falar, porque Jó na luta ele clamava e Deus não respondia. Acontece isso com você? Clame Deus, Clame Deus. Há momento que Deus se cala, diz um louvor do Voz da Verdade, né? Há momentos que Deus se cala, né? Tenho aprendido assim. Tem horas que Deus cala, amado. E Jó clamou. E ele pensou: poxa, eu queria tanto ter alguém que intercedesse diante de Deus por mim. Porque na época de Jó ainda não tinha Jesus na cruz, sabe? Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. O livro de Jó é um dos primeiros livros da Bíblia. Jesus não veio ao mundo para morrer por mim e por você nessa época. E Jó não tinha um intercessor. Nós temos, está aí, está escrito. Temos alguém que, como nós, passou por tudo do que é tentação, né? A palavra de Deus, Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, não é isso? E outro versículo ele fala: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só que bênção eu e você recebemos. Mas Jó estava ferrado, amados. Ele não tinha ninguém por ele, sabe? Ele teve que esperar anos a fio no meio daquela luta, daquela agonia, a resposta de Deus. Mas sabe o que tem de algo mais fantástico na vida de Jó? Nós estávamos conversando isso no culto de quarta. Ele não baixou a guarda, sabe? Em meio à luta ele se manteve firme, sabe? Vai lá no capítulo 19, amados, agora no versículo 23, né? Você vê que Jó não só era um homem rico e inteligente, como ele era um homem visionário. Ele fala o seguinte no versículo 23 do capítulo 19 de Jó: quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro. Olha só a visão de Jó. Ele está falando: olha, tudo que eu estou passando eu sei que tem um propósito. É isso que ele está falando, amados. Como seria bom se alguém escrevesse um livro. Eu imagino que Jó está olhando lá de cima e está vendo esse livro escrito agora, né? Ele fala: e que com pena de ferro e com chumbo, para que fossem esculpidas na rocha, ou seja, para que durasse para a eternidade, né? Aí ele fala o que eu acho mais fantástico, e esse versículo eu tenho vivido ultimamente: porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, e que por fim se levantará sobre a terra, sabe? Ele falou: olha, eu queria tanto que alguém escrevesse um livro sobre a minha história, porque eu sei que a minha história vai mudar
uma geração inteira. É isso que Jó está falando. Ele não era só um homem rico, nem em intimidade e em bens materiais. Ele era um visionário servo de Deus. Amém? Aí ele fala: e depois de consumida a minha carne, ainda em minha carne verei a Deus. Resumindo, ele está falando: eu queria que alguém escrevesse um livro sobre a minha história. E esse livro se repercutisse pela eternidade. Porque eu sei que o Redentor vive. E Ele vai me tirar dessa luta, desse atoleiro, desse lamaçal. E ainda em carne, ou seja, ainda nessa vida, eu vou ver a glória de Deus na minha vida. É isso que Ele está falando. Ainda por esse tempo, eu vou ver o milagre de Deus acontecendo na minha vida. Jó era fantástico, amados. Sabe? E ele não tinha Jesus Cristo para apelar nessa época. Ele não tinha o Filho. O Espírito Santo ainda não tinha descido, aleluia, na terra. Só os profetas tinham a palavra, mas tinha um homem que estava certo e dizia: olha, o meu Redentor vive. Amém? Meu irmão, a tua luta é grande, teu Redentor vive. Aleluia. Ele vive, Ele reina, Ele tem poder. A Ele é a glória, a honra e o louvor. Meu irmão, eu vou te contar um pouco do último ano que eu tenho vivido. No dia 3 de setembro, eu fui demitido lá da Whirlpool, né? Seus irmãos sabem, né? Eu tinha 12 anos de companhia, né? Fui demitido por uma pessoa que não entende nada do setor, tá entendendo? E como eu tinha feito um grande empréstimo para meu irmão, o banco foi lá e comeu praticamente toda a minha rescisão. E do dia 3 de setembro para cá, meu irmão, foi tanta luta, amados, tanta peia, tanta agonia. Estava conversando agora com o pastor e com o irmão Emerson, né, com o irmão Natan. Meu irmão, foram luta sobre luta, amado, sabe? Foram guerras sobre guerras ali, acirradas, duras, sabe? E era me dava uma agonia, sabia? Eu distribuí currículo, amado, acho que por essa Manaus toda. Pela internet, acordava, às vezes ficava 10 da noite, eu já sabia até o horário que as empresas postavam as vagas. Eu ficava esperando, aí, enviava o currículo. E nada. Porque há momentos que Deus se cala. Amém? Há momentos que Deus se cala e Ele quer ver se você vai ser fiel. Amém? Como disse aquele homem tão usado por Deus, né? Estevão, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Eu comparo esse versículo com Estevão, porque Estevão foi fiel até a morte. Meu irmão, foi tempos difíceis esses dias, olha. E aí, contando, amados, chegou um tempo que 50 centavos eu colocava e ia conferir, ia ver conta de água, conta de luz, conta disso, conta daquilo. Que tempo difícil, amados, sabe? Eu estava falando para Raquel, se eu não tivesse saído dos lixos de Parintins, se eu não tivesse saído da lixeira de Parintins, como Deus me tirou um dia, né? Não sei se vocês sabem, eu já fui catador de lixo. Se eu não tivesse saído de lá e lutado tanto, amado, eu tinha morrido nesse deserto, sabe? Porque o tempo difícil foi esse. Tempos de luta, amados. Mas eu lembrava, o Senhor já me tirou de lugar muito pior, né? O Senhor já me tirou de lugares terríveis e assolados. O Senhor morava no lixo, praticamente, o Senhor me tirou de lá. Então, alguma coisa vai mudar. E essa luta está repercutindo em toda a minha família, amados. E eu olho assim, lá em Parintins, há mais de 19 anos atrás, nós vivemos a luta no lamaçal lá, até Deus resgatar a nossa família para o reino dele. E hoje eu vejo se repetindo as lutas, né? Eu falo, não, mas há um propósito. E aí eu comecei a intensificar, amados, quando a tua luta é grande. Meu irmão, põe isso na tua cabeça, intensifica a tua capacidade de combater. Senão tu morre no deserto. Irmão, a tua luta é grande, combate a altura da tua luta. Que tamanho é esse gigante? Se torne maior do que ele. Vai para cima, amado, porque senão tu morre. Eu estou falando o que eu vivi ultimamente. Foi um ano certo de luta, meu irmão, de tribulação. Eu estava falando para o irmão Emerson, para o pastor, que cheguei a um ponto, amado, que eu vi o carro do peixe passar e eu não tinha R$10 para comprar 5 jaraquis. Sabia?
Aí o capeta falava, pô, mas tu não era chefe lá na Whirlpool? Tu não liderava 200 pessoas, tu não tinha um bom salário, sabe? E aí o capeta começa a te atormentar, porque você está numa luta, né? E o primeiro ataque é na tua mente. Amado, o primeiro ataque de Satanás é aqui, ó. Sabia? E primeiro ele vai tentar te abalar psicologicamente para depois avançar contra você. Amém? Você viu contra Davi e Golias? Ele primeiro tentou abalar psicologicamente o rapaz, Davi, para depois atacar, né? Davi veio lutar contra Golias, Golias olhou para ele, sou por acaso cachorro para te vir com pau para me bater? Aí ele deve ter olhado para aquele deserto todo lá, para todas aquelas campinas, né? Para os grandes batalhões de Israel, falou, rapaz, você não tem homem desse lado aí não para mandar esse menino lutar comigo? Só tem frouxo para essa banda daí? O que esse garoto vai fazer? Ele deve ter esculachado, porque você veio falando isso, né? Mas a última palavra foi de Davi. Amém? A última palavra foi de Davi. Aleluia. E Davi combateu a altura. Davi era um homem de oração. Amém? Meu irmão, intensifica o teu nível de luta. Irmão Lindomar, faz 3 anos que eu oro por uma bênção e ela não vem. Intensifica a tua capacidade de combater. Intensifica. Se levante mais, ora mais, se consagre mais. Irmão, eu leio 5 capítulos da Bíblia, leio 10 agora. Irmão, eu jejuo 3 vezes na semana, jejuo 6. Intensifica, o capeta vem para cima de ti, vai para cima dele, amado. Porque se ele vem para cima de ti, tu te encolher, tu vai apanhar. E uma hora tu vai te cansar, e uma hora tu vai cair. Intensifica a tua capacidade de lutar. Tem alguém que é por mim e por você, amados. Amém? Ele é muito grande, ele passou pelas lutas igual a mim e você. Se tem alguém que entende de luta, é esse homem chamado Jesus. Ele entende da tua luta e da minha. Irmão, e o tempo passava e eu orando pela madrugada. Orando, entrando madrugada, orando. 3 da manhã, orando. Aí eu fui pesquisar um pouco. Eu fiquei sabendo que o momento em que Jacó lutou com o anjo foi aproximadamente às 3 da manhã. Sabia? Você pega os estudiosos, eles chegam a esse horário. Aproximadamente às 3 da manhã começou a luta com o anjo, entre Jacó e o anjo de Deus. E naquele dia ele foi abençoado. E eu pensei, a partir de hoje, eu vou começar a lutar com o anjo pelas madrugadas. E comecei a me levantar às 3 da manhã para orar, para buscar a face de Deus, sabe? E nesse momento eu descobri, amados, um tempo fantástico de Deus. Que horário legal, que momento bom é esse horário para orar. Porque eu não tinha essa experiência, né? Nunca ninguém me falou que isso... na verdade, eu não conhecia ninguém que fazia isso com muita frequência, né? E comecei a orar. E aí as coisas começaram a piorar mais, só para variar. Né? Aí eu falei, Deus, eu estou orando das 3 da manhã às 4 e o negócio está cada dia mais fedorento, né? Então eu vou começar a orar das 3 às 4:30. E aí tinha horas que já estava amanhecendo o dia e você em oração, sabe? Aí eu naquele momento de luta, aí um homem muito usado por Deus falou, amado, Deus está me falando que tu tem que orar mais. Aí você entende o nível de luta, amados. Tem luta que é muito grande, meu irmão, sabe? Tem luta que é imensa, que não vai ser com oração de 5 minutos que tu vai resolver. E aí meu último ato foi um jejum de 21 dias, sem interromper a oração na madrugada. Amado, teve um dia que eu estava tão cansado, espiritualmente, fisicamente, que eu não tinha mais força de orar. Daniel, você vê isso na história de Daniel, meu irmão, não tinha mais força, não conseguia mais orar, né? Aí eu tenho um cunhado que é da Deus e Amor, o marido da irmã Ana, falou, e aí, cunhado? Pô, eu estou cheio de convidado para levar lá para Deus e Amor hoje, para a igreja, você me ajuda? Eu ajudo, eu só comigo com que dinheiro para colocar gasolina no carro, não sei, mas eu ajudo, né? Eu peguei os crentes, enchi o carro de crente e fui lá para Deus e Amor. Aí eu já fiquei no culto com eles, né?
E naquele dia tinha uma mulher super usada por Deus, né? E começou a orar. Aí no final ela me chamou, amado, vem aqui você. E eu cansado, quebrado, fadigado, sabe? Eu falei, irmão, Deus está me falando que tu está passando por um deserto muito grande. Eu falei, eu estou. Está difícil. E Ele está me falando que nesse deserto tem faltado muita água. Tem, muita água. Ô sede nojenta é essa, sabe? Meu irmão, ela falou, mais amado, Deus quer te falar essa noite que tu tem que passar por esse deserto. E que ele já está acabando, né? E quando ele te levantar, daí vai ser para coisas grandes. Mas tu tem que passar. Amado, tu tem que passar. Tu não pode enfraquecer no meio da guerra. A guerra está travada na tua vida. Não te enfraquece. Soldado que para no meio do campo de batalha morre. E pior, ele não sabe de onde vem um tiro, porque ele está no fogo cruzado. Sabe, amados? Meu irmão, intensifica a tua luta. Se não morre no deserto. E é duro. O deserto, ele te maltrata, ele tira as tuas forças. E tem parte dele que tem espinho. E tu tem que pisar esses espinho por espinho e sentir a dor de cada um deles. Irmão, era um período de luta. E aí o capeta ressuscita a dívida que nem sabia que tu tinha. Sabe? E te cega para outros. Eu falei, Raquel, eu estou com 2 contas de luz atrasadas. Eu vou fazer isso. Eu encontrei um grande amigo na internet, amados, que me ajudou muito. A OLX. Você já ouviu falar OLX? Meu irmão, que bênção o Senhor inventou. Sabe? E nesse momento Deus começou a me tratar em outra coisa. Ele falava, sabe, Lomar, tu desperdiçou demais. E quando eu falo de desperdício, eu não estou falando de... Eu estou falando de qualquer desperdício. Amém? Eu já falei para Raquel, lá em casa eu dou um jeito de desperdiçar alimento, eu nunca deixei. Porque eu já passei fome, eu acabei de falar para vocês lá em Parintins, muita fome. Então, alimento eu sempre lutei, nunca desperdicei alimento. Mas aí você se lembra, começa a vir na tua cabeça, televisão que ficava falando sozinha dentro da sala, né? As luzes acesas, vazamento de água, aí Deus começou a falar. Meu irmão, aí eu comecei a aprender, comecei a pesquisar também, porque tudo que eu era ministrado eu ia pesquisar. Adivinha onde? Olha só, amados, isso aqui é fantástico. E eu fui ver desperdício. Amado, eu percebi que Deus ele não suporta desperdício. Você pode ser um homem de oração, mulher de oração. Se você tem se desperdiçado, Ele vai endireitar teus caminhos. Que desperdício, irmão, se você desperdiça muito tempo com o que não presta, Deus ele não suporta. O pastor João Luiz disse que na noite que Jesus falou com ele numa boate, Deus cobrou dele muitas coisas, inclusive o tempo que ele estava na boate, porque de manhã ele ia acordar de ressaca, ia acordar mais tarde. Até o tempo Deus cobrou do pastor João Luiz, ele falando no testemunho dele, sabe? E aí Deus começou a falar, Leomar, tem que mudar um pouco. Tu tem que maneirar mais algumas coisas, sabe? Aí eu aprendi, rapaz, quando você não se quebra, Deus te quebra. E eu falei para minha esposa, amor, se a gente não se quebrar, Deus vai quebrar a gente ainda mais. Então vamos logo pegar um atalho. Vamos logo ver o que tem para consertar nesse negócio e quebrar de uma vez. Meu irmão, mas sabe o que é porta fechada? Todas, né? Mas, amado, sempre, se você é servo de Deus, se você é pregador, se você é um levita, se você toca, quando a luta vier, não te esmorece. Irmão, você pode tocar ali, posso? Vou. Irmão, você pode ir ali ministrar, ministro, vou. Irmão, você pode cantar um louvor lá na igreja, lá de Puraquequara, eu vou. Vai. Amém? Faz tua parte. Não te desvia. Amém? Eu fui chamado agora para pregar num culto de rua, lá no Ouro Verde. Aí os irmãos lá, amados, atribulados, né? Eles queriam fazer um culto de rua, porque lá o mau testemunho das igrejas é muito grande. E tem uns poucos separados por Deus, que não se corromperam nesse sistema maligno que as igrejas estão adotando aí fora, sabe? E eles queriam fazer um culto na rua. O líder do projeto é o cunhado da Raquel.
Aí ele falou, Lindomar, você pode ir lá, amado, você é um homem que eu conheço, de confiança, é da igreja, né, não dá mau testemunho, você pode ir lá pregar? Posso, amado, a hora que você quiser. Aí ele falou, olha, eu quero fazer esse culto lá na rua, em céu aberto, uma vez por mês. Você pode ir lá? Eu posso. Aí eu só comigo, não sei com que gasolina, mas eu posso, eu vou, né? Aí no dia seguinte chegou lá, irmão, está tudo preparado, inclusive Deus chamou um irmão que foi lá na minha casa, e ele perguntou, e aí, amado, quem é que vem? Vai vir o irmão Tiago e o irmão Lindomar lá da Cidade Nova pregar. Ele falou, olha, eu não sei quem é esse irmão Tiago, mas esse cara da Cidade Nova que está vindo, eu queria dar o dinheiro da gasolina dele, sabe? Eu falei, está vendo como é que é, Raquel? Isso nunca tinha acontecido comigo, né? Mas eu nem sei ainda quem é essa pessoa, inclusive, amados. Mas Deus mandou ele lá na casa do cunhado da Raquel mandar esse dinheiro, né? E eu estava assim, amados, dinheirinho, R$5 era muito dinheiro. Eu percebi, oh meu Deus do céu, como é dinheiro esse negócio, R$5, né? E luta, amados, e tem horas que você se derrama na presença de Deus, você chora e você não vê a solução, e a agonia te toma, amado, porque você está numa guerra. Mas faça como Jó, não baixe a guarda, amém? Persevera, aleluia. E eu continuei orando, amado, buscando a Deus, e porta fechava, eu falei, quer saber? Se o próprio Deus fechou a porta, eu vou descansar nele. Parei de mandar currículo, parei de fazer tudo. Continuei só orando, me consagrando, buscando a palavra. Fui lá no Ouro Verde, preguei a palavra. Eu não, porque nós somos só pó. E naquela noite Deus operou grandes milagres naquele lugar, sabe? Deus fez coisas fantásticas naquela comunidade. E o traficante, um grande traficante de lá, quer que o próximo seja no bar dele. Ele já cedeu o bar, que eu não sei onde é um dos maiores da comunidade lá. Já cedeu o som no bar, o dinheiro da sopa, né, para servir, né, porque a gente também estava servindo alimento para as pessoas que não tinham o que comer. Porque ele quer ouvir a palavra de Deus, porque ele, olha o que eu vou lhe falar agora, amado, um traficante muito grande daquela região, chamou simples irmãos de pregadores de rua, porque ele quer ouvir a palavra e quer se reconciliar com Deus. Ele não foi no templo gigantesco, ele não foi no outro templo lá, que lá é o que não falta, sabe, amados? Ele foi procurar os pregadores humildes de rua para fazer isso. Aí eu te pergunto, vale a pena lutar ou não vale? Cada luta, cada lágrima, amado Deus vai recolhendo. Cada luta, cada passo que você dá, ele vale a pena, porque o Rei da Glória está acompanhando a tua história. Mas não pare de combater. Se transforme numa mulher de oração. Se transforme num homem de oração. Clama a Deus e Deus vai mudar a tua história. Dia 3 de setembro do ano de 2014, eu fui demitido. Dia 3 de setembro de 2015, agora, né, quinta-feira, eu recebi uma ligação perguntando se eu ainda estava interessado em trabalhar. Entende? Interessante, um ano certinho, amados. No dia 3 eu fui demitido, e no dia 3 do ano seguinte, esse ano, eu fui chamado para trabalhar, sabe? Aí eu fui lá com o irmão Carlos Santos, ele não está aqui não, né? O irmão Carlos Santos é uma bênção na minha vida, amado, esse irmão, né? Aí eu fui lá conversei com ele, né? Eu falei, irmão, me ajuda em oração, amado, porque fui chamado para trabalhar agora, né? Mas a gente sabe até nisso, amado, por isso que você leu ainda agora, ore pelas mínimas coisas. Eu falei, amado, ele falou que talvez semana que vem ele me chame. Tem um longo tempo para o capeta trabalhar. Tem sexta, tem domingo, tem o sábado, tem a segunda que é feriado. Até terça-feira tem muito tempo para o capeta bolar uma estratégia. Eu falei, irmão Carlos, esteja orando comigo aí, amém? Falei para Raquel, põe teu povo para orar também. Fui lá na casa da minha mãe, das minhas irmãs. Vamos lá, porque o negócio está duro, está feio, né? E começamos a orar. E eu cheguei a me chamar na outra semana. E ontem depois do almoço, eu fui chamado para trabalhar, né?
fazer os exames agora, né, amados? E aí, amados, o que eu falei para Deus? Senhor, tudo que eu não quero hoje é perder essa comunhão que eu tive contigo nesse tempo todo de luta, sabe, amados? E aí, amados, tudo isso é para moldar o caráter da gente. Mas eu vou continuar orando, porque eu não sei, amados, se o capeta quer trabalhar, mas eu sei que eu sirvo a Deus. E uma coisa que eu sempre falar para Deus: Senhor, eu estou passando por essa luta. Aí muitas vezes a pessoa fala: o capeta tocou na tua vida, o capeta fez isso, adivinha quem fez aquilo? Eu falei: olha, em primeiro lugar é que eu não sirvo o capeta, eu sirvo a Deus. Agora, se Deus permitiu que o capeta fizesse alguma coisa, já é uma outra história. Então eu vou me acertar com Deus. E eu orava a Deus: Senhor, eu não sei o que o capeta quer, mas eu sei que Tu és Deus, eu sei que Tu é meu Redentor e que Tu vives, amém? E que Tu és grande, e que Tu és poderoso, aleluia. E orando, intensificando a capacidade de batalhar. Meu irmão, não tem outra situação se você não intensificar o teu potencial de combate, amém? Alguém aqui já caçou ança com anzol de pescar? Alguém aqui já caçou alguma vez? Não? Bom, capejando já. Será que dá para matar um elefante com um porrete de matar rato? Você vai conseguir pegar um leão com uma ratoeira? Vai. Você pega uma cartitinha, né? Às vezes, se ela for um pouquinho mais forte, ela leva a tua ratoeira junto. Não é isso? Você vai conseguir matar um crocodilo com aquele alicate de cortar unha? Porque tem irmão que fica com alicate de cortar unha, assim, abençoa, assim, vai dormir. Tem uns que pensam em orar e já dormiu, sabe? E tem uns que até fazem a pose quando acorda, está naquela posição. Amado, intensifica a tua capacidade de luta. Lute pesado, amém? O capeta veio forte, veio mais forte do que ele. Lute pesado. A tua oração tem poder, meu irmão. Tem alguém que ouve a oração, amém? Deveríamos ter algum lugar especial para orar, amados. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, e o Pai te recompensará. Mateus 6:6. Esse versículo é um pouco maior, tá? Você vai ver ele com detalhe. Tem hora, amado, como eu falei, é só você e Deus. Você pode dizer: irmão Lindomar, tu está falando que tu passou um ano de luta ferrada, tu e a tua esposa, e tu não pediu ajuda. Meu irmão, quando você tem discernimento de Deus, você percebe que tem luta que é só tu e Deus. Sabia? Que não dá para você envolver mais ninguém. Até porque eu tentei envolver, amados, outras pessoas. Entrei em contato pedindo emprego, busquei alternativas, mas todas o Senhor fechou. Ele fechou os caminhos e tinha que ser o deserto, sabe? E ainda estou com uma série de coisas, amados, para resolver, série de dívidas acumuladas, sabe? Mas eu olho para esse homem chamado Jó e vejo que a batalha dele foram 10 anos de luta intensa, amados. De um único homem na Bíblia que podia questionar Deus. Se você for ler a palavra de Deus, o único homem da Bíblia que podia questionar Deus era Jó, sabe? E ele não fez isso. E tem horas que dá vontade e você fala: Senhor, eu sou só pó, deixa eu ficar calado que é melhor. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Clama pela misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Deus, se está vindo algum pensamento mal, perdoa a mente do teu servo, que ele só é carne e pó e cinza. Se vê algum pensamento nessa cabecinha aqui, Pai, que não vai entender a tua sabedoria completamente, Senhor, perdoa. Porque você pensa, amados, é luta, é aqui, ó, é na mente, amém? Volto a dizer, se eu não passasse o deserto de Parintins, eu tinha caído nesse agora. Vocês iam ver tudo que o irmão Lindomar viveu e pregou, indo para o ralo. E como isso me assustava, amados. Eu pensava: meu Deus do céu, tudo que eu preguei, hoje eu estou prestando conta de tudo. Tudo que eu falei do teu amor, da tua palavra, da oração, da fé,
Sabe, amados? Porque se você prega, você tem que viver o que prega. Está cheio de homem dizendo aí que é apóstolo. Será que eles pararam para pensar como os apóstolos morreram? Né? Já parou para pensar nisso? Eu sou um profeta. Você já parou para ver como os profetas viviam? Né? E o livro de Hebreus diz, olha, eram homens errantes pelo deserto, atribulados, humilhados. E lá entre parênteses diz, homens que o mundo não é digno. Sabe? E eu olhei um pouco disso, fui ver a história dos profetas. Rapaz, isso é muito grande, amados. Você ouviu dizer que a palma dos pés desses homens que pisaram nesse mundo, esse mundo aqui, esse sistema, não era digno que esses homens colocassem a planta dos pés dele sobre ele. Ele está falando dos profetas, errantes pelo deserto, atribulados, angustiados, humilhados, aparentemente sozinhos, mas que oravam intensamente a Deus. Aleluia, isso é muito forte, isso é muito grande, né, amados? Ore, amado, busque um local para orar, mas não pare de orar. A tua arma é as tuas palavras. A minha arma e a tua arma é aquilo que tu profere. Ou você acha que é à toa que o capeta quer uma igreja calada? Você acha que é à toa que o capeta quer uma igreja calada? Uma igreja que não vive o que ouve? Igreja que não ora, amado, é a igreja que cai. Eu nunca vi uma igreja que cresceu de boca calada. Eu nunca vi um grande homem de Deus que não orou 2 ou 3 anos antes de um grande projeto, sabe? Mas às vezes a gente tem que calar, a gente cala, não, orar. Não, estou tão cansado, eu passei o dia todinho assistindo as paniquetes. Poxa, eu estou tão cansado, não vou orar. Né? Mas, poxa, eu assisti a saga do Exterminador do Futuro todinha, tenho sem condições de orar hoje. Né? Em crescimento, em acréscimo, aliás, a oração que podemos fazer enquanto andando pela rua, trabalhando, usufruindo em uma reunião social, cada cristão deveria estabelecer um momento especial para orar, né, de forma pessoal, né, a oração pessoal e estudo da Bíblia. Irmão, eu oro 3 horas por dia, mas tu lê a Bíblia? Não, irmão, mas eu oro, então não está servindo muito, amados. Amém? Mas se tu ora e lê, tem comunhão, estuda a Bíblia, amado, você é imbatível, você é inabalável. Amém? Faça seu encontro diário com Deus no momento no qual você se sinta mais atento e possa se concentrar melhor. Eu já ouvi gente falando, amado, tu está com insônia? É só tu ler a Bíblia, porque tu vai dormir rapidinho. Conversa fiada, amado. Porque também tem irmão que é uma bênção, amado. Eu vou ler a Bíblia. Aí pega a Bíblia, vou ler. Senhor, aleluia, glória a Deus. Abre lá na cama, liga o ar-condicionado, põe um travesseiro e vai ler a palavra, deitadinho. Tem como funcionar isso, amados? Aí vai falar, não, é batalha, amado, a gente dorme. Não, amado, não tem a ver com batalha não, irmão, sabe? É você parar para pensar, você vai conseguir ler no ar-condicionado ligado, no calor de Manaus, com aquele friozinho no couro, como diz o caboclo, com travesseiro, você vai dormir, meu irmão, né? Ou então vai ler a palavra com a Bíblia, com a TV ligada, né? E está lá, quem morreu? Hã? Ah, tá bom. Eu conheço gente que faz isso, amado. Não estou dando exemplo tolo, não. É? Eu já assisti esse filme aí, não presta não. Presta no final ele morre. Amém? 7 segredos da oração respondida.
Quando Moisés orou, o Mar Vermelho se dividiu. Quando Elias orou, fogo caiu dos céus. Quando Daniel orou, o anjo fechou a boca dos leões. Não é isso? A Bíblia nos apresenta muitos relatos de orações respondidas. Você vê que foi momentos difíceis. E ela nos recomenda a oração como forma de nos apoderarmos do poder de Deus, do poder infinito de Deus. Deus, né? Jesus promete: o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Mas vamos voltar um pouco, né? É uma forma de nos apoderarmos do poder infinito de Deus. Amém? A oração, amado, o crente, ele tem poder nas mãos. Eu sempre falo, amado, olha para a tua mão tem poder. Amém? Quando tu levanta a tua mão e ora, e clama, e determina, o mundo espiritual se movimenta ao teu favor. Amém? Quando você ora e determina, amado, o poder de Deus repousa sobre você. O infinito poder de Deus repousa e o mundo espiritual se movimenta. Amém? Essa é a melhor forma de você entender por que eu tenho que orar. Você tem que abrir a boca, amados. Sabe? Eu sempre falo na quarta-feira, amado, o irmão está orando aqui, você está concordando aí. Sabe? Porque muitas vezes você está numa roda de oração e até começa bem. Todo mundo ali, Senhor abençoa, Senhor faz a obra. Daqui a pouco está todo mundo com aquele olho branco, olhando para o lado, para ver quem ainda está orando. É uma luta, amado, para o crente orar. É uma luta para se dispor. É uma luta, amado, mas é só para você parar para pensar. Quanto tempo demora um jogo de futebol? Sabe? Quanto tempo demora as novelas do Edir Macedo? Porque agora é moda crente assistir novela. Não, mas é os 10 mandamentos, só se for o 10 mandamentos do cão. Porque o 10 mandamentos de Deus é esse aqui, ó. Amém? Amado, e como que vai crescer, como que vai sair da prova? Se não para de consumir o alimento de Satanás. E Deus fala, olha, se apodera do meu poder, abre tua boca, profetiza, filho do homem, não é isso? E ele fala para mim e para você abrir a boca em nosso favor. Está aí, está escrito. Ó, olha, o que tu pedir em meu nome eu te farei. João 14, 14. Está escrito na tua Bíblia? Lê aí, irmão Emerson. Está escrito aí, irmão? Isso. Se pedistes alguma coisa em meu nome eu farei. Mas só se pedir, né, irmão? Só se pedir. Amém? Se pedir eu farei, mas não pede porque dorme, ou vai assistir as paniquetes, né? Ou vai assistir as meninas do Faustão, as dançarinas do Faustão, o Faustão e as meninas do Brasileirão, o concurso das meninas do Bumbum Grande lá, e aí não acontece, amados, porque consome o que não presta. A oração respondida, ela é seguida de comunhão com Deus. Amém? E tem hora que a luta é grande, amado. Nesse período que eu estava nessa luta, faltou dinheiro, faltou tudo, e eu estava dando glória. Oh Deus, glória, glória. Aí chegou uma parte que começou a queimar tudo dentro de casa. Queimou geladeira, queimou TV, queimou tudo. Né, Raquel? E foi queimando. E o portão quebrou, e a porta quebrou, sabe? E a tomada pegou fogo, e assim por diante, amados. Sabe? Mas quando você está com Deus, você percebe isso faz parte da luta, né? O ataque, ele acontece, sabe? O ataque, ele vai acontecer. A luta vai acontecer. E orando, até que o capeta veio no sonho da Raquel e falou, olha, é melhor vocês pararem de orar. Ah, ele falou isso? Foi, Raquel? Foi, então vamos orar mais. Se ele está querendo fazer acordo é porque ele já está apertado. Aprende isso também, amado. No meio da luta, quando o capeta percebe que o negócio vai apertar, ele vai querer fazer um acordo contigo. Esse momento você tem que estar muito atento, sabe? Neemias estava construindo as muralhas. Vocês conhecem a história de Neemias? Né?
construindo as muralhas, conversando com o povo, olha, vamos construir, vamos erguer essa cidade, vai ser maravilhoso. E se levantou lá um povo usado pelo cão para impedir a construção do templo, da muralha, não é isso? E aí chegou ao ponto em que com uma mão eles trabalhavam e com a outra estavam com a espada aqui, olha, esperando o ataque do inimigo, sabe? E ali um exército ficava de plantão e o outro construindo tijolo, argamassa, e prepara, e olha, algum sinal aí, algum inimigo, alguma movimentação estranha, então vamos continuar construindo. O inimigo queria atacar. Só que chegou uma hora que eles perceberam que o exército de Deus era mais forte. O capeta, ele é esperto, amados. Ele percebeu, esse povo aí não vai se render não. Vamos fazer um acordo. Aí mandaram uma carta para Neemias, não é isso? Olha, vem aqui, vamos conversar, vamos mudar essa história. Aí Neemias respondeu, olha, eu estou em uma grande obra, não tenho tempo para bobagem não. E continuou a construir. Sabe, tem horas que o capeta ele quer fazer acordo, amados. Eu já ouvi de um grande pastor que o capeta apareceu para ele e falou, né? Olha, para de revelar à igreja a palavra. Porque se tu parar, eu te dou uma igreja cheia, lotada. Eu só quero paz contigo. Testemunho de um grande pastor. Eu só quero paz contigo. Ele falou, tu vai me dar uma igreja? Vou te dar uma igreja cheia de crentes, cheia. Só para de falar isso que tu tem falado ultimamente. Porque tem pastor que tem dom de revelar, né, a verdadeira palavra. Ele falou, olha, capeta, contigo não há paz. E eu guardei isso para mim, amados, até hoje. Olha, com o capeta não há paz. Eu vi um testemunho de uma moça, uma morena bem gordinha, que canta, que ela tem uma voz, sabe, Fabiana. E ela falou que ela foi chamada para um evento de uma igreja grande, e o pastor, e ela atribulada financeiramente também, ela e a família. E aí ela falou que ia, mas o pastor falou, não se preocupa não, que eu da passagem eu te dou para você voltar. E ela pegou, colocou o saltinho, roupinha bonitinha e foi para lá louvar o Senhor. E houve um grande mover de Deus naquele dia, sabe? E aí acabou o culto, sumiu o pastor e tesoureiro. E ela olhou para o lado, ela olhou para o outro. Ela morava a 7 quilômetros de distância, olhou para o salto nos pés, e ela pensou, vou pedir dinheiro, mas ela pensou, Senhor, se eu pedir dinheiro, eu vou escandalizar teu nome. Ela tirou os sapatos e foi andando para casa. E ela chegou abatida, deitou na cama dela e foi meditar, talvez com lágrimas nos olhos. E ela falou que de repente saiu uma fumaça debaixo da porta, né? E no meio dessa fumaça aparecia um homem muito grande, bonito, com um terno, parece que era branco, e com uma caneta de ouro na mão. E ela vendo aquilo acontecer, né? E ele falou, Mariana, é assim mesmo. Ele andava, falava sarcasticamente, né? É assim mesmo, Mariana. Mas, Mariana, eu quero te dizer uma coisa, eu amo ouvir a tua voz. Eu te amo ouvir cantar. E ela olhando aquele homem bonito andando, né? Com um terno lindíssimo, né? Eu amo ver você cantar. E o que eu quero? Eu quero pedir que você cante para mim. Canta as minhas composições. E aí ele fez assim na parede para ela, e parece que, assim, como se ele projetasse uma imagem com uma multidão imensa gritando o nome dela. Mariana, Maria, Fabiana, Mariana, oh Jesus. Terminava com Ana, né? E ela viu aquilo tudo, amados, o palco imenso. Isso é real, eu vi esse testemunho, amados. E as pessoas gritando o nome dela, né? E ela olhou. Então, Mariana, Fabiana, estou de olho. É só assinar o contrato. E colocou um papel em cima da cama dela. Fome. Acabou esse problema. Dinheiro para pagar água, luz, esse problema. Acabou, Mariana, Fabiana. Acabou.
né? Acabou, agora tu vai ter muito dinheiro, tu vai morar em mansões grandes, em lugares bonitos, tu vai ter riqueza, né? Acabou o teu problema, Fabiana, agora eu falei certo, né? Aí ela falou, tu vai me dar tudo isso? Vou te dar tudo isso. E ela falou o seguinte, e a paz na minha casa, tu é capaz de dar? E aí ele parou. Tu é capaz de mudar e me dar a paz que eu tenho? É porque aqui é a paz, né? Aí ela aponta para o pai dela que está no púlpito. Está vendo aquele negão? Aquele negão ali, eu vou para a igreja com ele de pés. E o tempo se arma e ele fala, não vai chover enquanto eu não pisar a planta dos meus pés na igreja. E acontecia que quando ele pisava na igreja, chovia. Aquele homem onde... Você vai trazer a alegria de Deus para minha casa, você vai me dar salvação eterna. Ela começou a esculachar com um capeta. E de repente ele se transformou no redemoinho e se personificou como ele realmente é. E decretou guerra contra aquela mulher. Mas ela botou ele para correr daquele lugar. Amém? Sabe, amado, no momento mais duro da tua vida, o capeta vai querer fazer paz. E nem sempre ele vai vir ele mesmo, ele vai mandar alguém a serviço dele. Quando alguém está agoniado, Deus não manda os servos dele? Você já abençoou alguém aqui alguma vez? Quem já abençoou alguém aqui? Pode levantar a mão em nome de Jesus. Ajudou alguém, com menor que fosse ajuda, com uma palavra, com um conselho. Alguém já fez isso? Você já foi enviado por Deus para fazer isso. O capeta tem os dele também. Tá? Fique atento, amados, porque quando a paz do capeta vir, você põe ele para correr. Amém? O que pedires em meu nome eu farei. Aleluia. Ainda assim, algumas orações parecem que não foram percebidas. Por quê? Aqui estão 7 princípios que ajudarão você a orar mais eficientemente. Presta atenção, tá, amados? Mantenha-se ligado a Cristo. Se vocês, é o versículo chave, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Amém? João 15, 7. Irmão Emerson, você pode ler esse versículo só para confirmar se é isso mesmo? Amém? Ou seja, se eu estou em Cristo e a palavra de Cristo está em mim, logo eu não vou pedir o que não presta, amém? Porque tem quem está em Cristo não pede o que não presta, amém? Eu já vi pessoas pedir o marido de outra, amado, em oração, sabe? Eu já vi isso. Eu já vi um amigo meu falando, irmão Ilomar, o irmão dele era traficante, aprontou, mataram o irmão dele. Eu falei, irmão, vou lhe falar uma coisa. Mataram meu irmão, ele já tinha parado com as drogas, tinha amado, né? Mas a minha oração a Deus é que esses homens morram. Todos que mataram meu irmão morram de forma pior. Amado, isso é oração de homem de Deus? Essa pessoa está com Cristo no coração. Cada um que matou, que atirou no meu irmão, vai pegar muito mais tiro do que ele. Isso não é oração de homem de Deus? Quem está em Cristo não pede bobagem, amém? Pede o que realmente edifica. Segundo, mantenha a confiança em Deus. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se crer, amém? Se crer na oração, vai receber. Aleluia. Pedindo e crendo. A oração ela tem que ter seguida de fé. Amado, eu orei esse ano todo, mas eu nunca deixei a minha fé abalar, sabe? Eu nunca duvidei, porque eu sempre falei, Senhor, basta uma palavra tua, e a minha história muda ainda hoje, agora. Senhor, basta que o Senhor libere uma única palavra, só basta uma, Deus, e o universo vai ter que se rebolar para fazer os teus mandados. Aleluia. Basta, amado, que você creia. Não perca a visão da promessa. Não esquece que Deus está ouvindo. Amém?
No período que a mulher falava comigo na igreja, ela falava: amado, nas tuas orações tu te sente só, não te sente? Eu falei: bastante. Mas tu não está só. Deus está te falando, e ela nem sabia, nem me conhecia aquela mulher, que Ele tem recebido cada oração da madrugada que você tem feito. E essas orações não são em vão. Virão coisas muito grandes na tua vida, mas tu tem que passar por isso, sabe? Passo 3, submeta-se humildemente à vontade de Deus. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Amém? De acordo com a minha vontade, é isso? É com a vontade dEle, né? Se eu pedir algo de acordo com a vontade de Deus, Ele vai abençoar. Lembre-se que Deus deseja nos ensinar algo na oração. Além de nos conceder coisas, por isso algumas vezes Ele diz não. Algumas vezes Ele nos conduz numa outra direção, né? Às vezes a gente pede bobagem, amado, e lá na frente você vai perceber que não era realmente edificante aquilo que você pediu. Não é isso? Então, algumas vezes Deus vai falar não. Espere pacientemente em Deus. Ou dificuldade, né, amados? O barco está afundando e você tem que ter paciência. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para me ouvir e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. O ponto principal aqui é manter sua mente em Deus. Manter seu foco na solução que Ele dá. Não peça ajuda de Deus no momento, e no outro momento seguinte você tenta afogar suas mágoas buscando algum tipo de prazer. Espere pacientemente pelo Senhor. Precisamos muito dessa disciplina em nossas vidas, amém? Paciência. A tribulação, amados, ela requer paciência. Mais de 2 milhões de pessoas morreram num deserto por serem impacientes. A geração que saiu do Egito, toda morreu no deserto. Só quem conheceu a terra prometida foi Josué e Calebe. O resto todo morreu no deserto, sabia? Amado, crente que não tem paciência, crente que murmura, crente que reclama, morre no deserto. Preste atenção no que eu estou falando, amados, porque o capeta, ele ataca de 2 formas no momento da luta. Na forma de tirar a tua fé e na outra de murmurar. Mas pense comigo, amado, crente que murmura, morre no deserto. Está na Bíblia. Mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Só quem conheceu a terra prometida foi as suas gerações, as posteridades, seus filhos e seus netos. Crente que murmura, morre no deserto. Memoriza isso, eu quero que isso fique gravado na tábua do teu coração. Crente que murmura, morre no deserto. Crente que murmura, morre no deserto. E reclama disso, e reclama daquilo, e reclama do vizinho, e reclama do comércio, e reclama do pastor, e reclama da mulher, e reclama do filho, reclama do cachorro, reclama, e nas horas vagas volta a reclamar. E quando ele está sem tempo, ele reclama a si mesmo. E reclama. Sabe? Vamos ser gratos. Vamos ser mais gratos a Deus. Aproveitar que eu estou com meia hora ainda. Vocês já viram a história de Saul, amados? Saul foi ungido rei. Saul foi recusado por alguns, sabe? E a palavra de Deus fala que menosprezaram Saul como rei. Esse que vai ser rei. E aí, o inimigo se levantou contra o povo de Jabes Gileade, né? E
eles ficaram com muito medo. Eu não me engano, não me lembro bem quem foi logo no início do reinado de Saul, sabe? E aí aquele povo ficou aflito e falou com o inimigo: olha, faz um acordo comigo, tem paz comigo e contigo para que ninguém morra. Aí o inimigo se sentiu e falou: olha, eu faço paz com vocês se cada homem arrancar o olho direito, porque o olho direito é o olho do guerreiro, né? É o olho em que você mira para disparar a flecha, é o olho que você, quando levanta o escudo para defender a espada, com o outro você ataca. É o que defende, olha, defende e ataca. O inimigo propôs para o povo de Jabes e Gileade tirar o olho direito, assim não teria mais guerreiro naquela terra, e aqueles homens seriam desmoralizados. Estou resumindo porque é muito grande, tá, amados? E aí eles falaram: tudo bem, nos dá algum tempo, a gente vai pensar. Se a gente não encontrar socorro, vamos ter que aceitar a tua proposta. E aí Saul chegou do trabalho, viu o povo chorando e perguntou: o que está acontecendo com o povo que está chorando? O inimigo falou isso. Quer que o povo tire o olho direito? Saul se encheu de uma revolta tão grande. A palavra diz que o Espírito Santo encheu Saul poderosamente e ele matou 2 bois, amado, e cortou em pedacinhos. Esse homem devia estar muito cheio de Deus, mano, porque matar 2 bois e cortar em pedaços com ferramentas rudimentares, o cara tem que estar muito cheio de Deus. E cortou os bois, espalhou por todo o povoado e disse: manda esse recado, isso vai acontecer com cada boi, com cada gado, de quem não se levantar para pelejar contra o inimigo que quer derrotar os nossos irmãos. O povo ficou com medo, se juntou um grande exército e foram combater contra o inimigo, né? E aí deu livramento a Jabes de Gileade, que é aquele povoado. E lá no final, amado, Saul se corrompeu, todo mundo sabe disso. Saul fez tudo errado, Saul foi para o campo de batalha, Saul perdeu o exército dele, Saul foi alcançado pelos flecheiros, ele temeu muito e se lançou contra a sua própria espada e morreu, não é isso? E aí os filisteus mataram os filhos dele, matou a família toda, decapitaram a família e penduraram em um muro, né? E levaram a cabeça do rei e dos príncipes para longe. Quando o povo, olha só, passou-se 40 anos desde que o povo de Jabes recebeu o livramento. Amém? 40 anos se passaram, Saul foi morto. E aí eles descobriram que Saul estava morto e pendurado num muro. Eles escolheram os homens mais valorosos. Aleluia. Os homens de mais valor, e foram à noite, retiraram os corpos, tanto do rei quanto dos príncipes, e sepultaram dignamente. Isso se chama gratidão. Amém? Eles foram gratos depois de 40 anos. E você vai ver Davi falando sobre isso, outros reis falando sobre isso, que o povo de Jabes e Gileade foram fiéis ao rei Saul, independente do que ele fez de errado. Eles lembraram que através de Saul houve livramento e ficaram gratos a Saul. Foram gratos até o último momento e sepultaram o rei dignamente. Isso é gratidão. Amém? Servo de Deus espera confiante no Senhor e é grato. Falam de Nicodemos: Nicodemos era um homem incrédulo, Nicodemos era isso, Nicodemos era aquilo. Nicodemos foi ter com Jesus pela noite, para que ele não fosse descoberto, não foi isso? Ele ouviu a palavra de Cristo, foi pensar em casa. Você vai ver lá no final, acho que é do livro de Lucas, quando Jesus morre na cruz, José de Arimateia pede o corpo de Cristo, não é isso? Mas você vai ver entre parênteses na Bíblia escrito: e Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus na madrugada, trouxe as mirras, as especiarias, para embalsamar o corpo do Rei da Glória. Amém? Ele, amado, que foi conversar com Jesus,
agora foi honrar o rei. Ele e José de Arimateia prepararam o corpo de Jesus para o sepulcro, sabe? Gratidão. Sabe, isso falta muito na gente, ser grato a Deus. No último ato da história de Jesus em carne, participou um homem chamado Nicodemos, que todos chamam de incrédulo, mas ele ajudou a sepultar Jesus. Ele foi grato pela palavra de sabedoria, pela palavra de libertação. Ele aceitou esse rei da glória, o rei da glória, que é o nosso rei. Amém? Ele foi grato. E se você for olhar na Bíblia, há inúmeros exemplos de gratidão. E eu volto a falar, crente que reclama e que murmura, morre no deserto. Mas crente que se mantém firme e é grato ao Senhor, esse é abençoado. Amém? Amado, segure a tua boca. Aperta, amém? Dá um tapinha quando sentir vontade de reclamar da vida, sabe? Dá umas bolachas na tua cara quando sentir vontade de reclamar do que tu tem, sabe? Porque se tu reclama, a tua oração serve para o quarto passo. Espere pacientemente em Deus. Para de reclamar em homens. Peça a Deus o dom da gratidão, ser grato. Eu falo para Raquel, eu amo a minha sogra. Se eu for lá com a minha sogra, amados, e levar para ela um presente caríssimo, ela fica super alegre. Mas se eu levar para ela um palito de dente, olha, eu lembrei da senhora e comprei, ela vai ficar alegre do mesmo jeito. É minha sogra essa. Eu falo, tá vendo, Raquel? Minha sogra é uma pessoa grata, sabe? Se eu levar qualquer coisa, ela meu filho, obrigado, sabe? Se eu levar para minha sogra na quarta-feira um frango, ela vai segurar o frango domingo e parar para mim o frango. Aí eu falo, Raquel, eu mando para ela macaxeira, essas coisas que ela gosta. Eu falo, Raquel, manda ela preparar, senão vai estragar, porque eu não vou lá tal dia. Senão ela não prepara, ela espera eu chegar lá para preparar. Isso é gratidão, amados. E às vezes nós somos ingratos demais. E reclama de tudo, e nunca é bom, e tudo é ruim, e sempre reclamando, Senhor, quando é que vai vir minha bênção? Oh, Deus, olha, Senhor, faz anos que eu peço esse caríssimo, faz anos que essa BMW não vem. Amado, porque tu já tem. Espere pacientemente em Deus. Se acontecer, a tua oração serve. Não vai acontecer. Amém? A Bíblia que fala, crente mudou, morre no deserto. Crente que reclama, acabando o negócio aqui. Agora eu acho que ligou. Amém, amados? Quinto passo. Não se agarre a algum pecado acariciado. Agora pegou pesado, né, irmão? Se eu acalentasse o pecado do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amém? O pecado do coração é pecado escondido. Todos em que precisamos melhorar. Amém? Todos sabemos as debilidades, mas muito crente guardadinho aqui no meu bolso, está escondido. Aqui a Dulce não vê, a Lúcia não vai revistar, o pastor Antônio Carlos não sabe, a pastora Neila não viu, está guardadinho, está só comigo, ninguém sabe, né? Ninguém sabe daquela gatinha que eu clico lá no WhatsApp. Ninguém sabe não daquela menininha que eu conheci na internet, só eu, né? Ninguém sabe não daquele namoradinho, ninguém sabe, né, daquele pino que eu dei proposital, ninguém sabe daquele gato que tem lá na minha casa, que não é mais gato, já virou leão, aleluia. Ninguém sabe, é o pecado de bolso, está escondidinho, sabe? Está muito bem guardado e está de joelho orando. Está clamando e fala em línguas, eu não sei que língua é essa. E fala e ora, mas está guardado, amado, não vai acontecer nada. Fique de joelho, fique na chuva, fique no milho, fique aonde você quiser. Mas se tiver um pecado acalentado no coração, guardadinho, especialmente só para você, não vai acontecer. É o quinto passo de uma oração bem-sucedida. Pecados acariciados impedem a atuação do poder de Deus em nossas vidas. Isso nos separa de Deus. Isaías 59, versículo 1 e 2. Você pode ajudar, Emerson? Isaías 59, versículo 1 e 2. Vamos ver o que fala a palavra de Deus.
Amém? Deus está olhando lá de cima para o povo e diz: olha, eu não estou surdo, eu não estou cego também não. E nem meu braço foi cortado no meio para que eu não consiga estender e te abençoar. Só que a tua oração não está chegando por causa do pecado do coração, da iniquidade, daquilo que tu guarda com tanto amor, até mais amor do que mim, até muito mais amor do que você tem por mim. Deus não abençoa, amado. É preciso uma libertação nesse negócio. Amado, e não vem dizer: não, irmão, isso não acontece comigo. Acontece comigo, acontece com qualquer um, amados. Tem hora que você tem que falar: Senhor, só o Senhor para me ajudar nisso daqui, né? Só o Senhor para me livrar disso daqui. Deus, tu conhece a minha debilidade nisso aqui. Deus conhece, amado. Não adianta fingir que não está lá, porque está. Amém? Você tem que falar com Deus: Senhor, me ajuda nisso. E Deus vai ajudar. Aleluia. Deus não vai responder sim às orações egoístas. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago 4:3. Amado, Deus ele tem uma abominação a pessoas egoístas. Deus nunca gostou de gente egoísta. Principalmente quando pede e não ajuda ninguém. Quando pede e não abençoa ninguém. Quando pede e quando tem para fazer não faz. Sabe? Deus ele tem nojo de pessoas assim, amados. Egoísta. Pessoa que só fala no singular. Eu. Tem pessoas que só falam no singular. Senhor, me abençoa. Senhor, me ajude. Senhor, me enche. Senhor, me restaura. Senhor, faz isso na minha vida. Senhor, tu tens visto o meu coração. E é só eu. Será que a pessoa não tem um pai, uma mãe, um irmão, um cachorrinho para cuidar? Não sei, mas é só eu. Deus não ouve oração egoísta. Mantenha os ouvidos abertos à lei de Deus e à sua vontade, e Ele manterá os ouvidos abertos às suas petições. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Isso aí é muito sério, amados. Se alguém se recusa a ouvir, olha só, ele só está falando só de ouvir, amados. Imagine de praticar a lei, porque tem gente que até ouve, só não pratica. Ele está falando só do ouvir aí. Se alguém recusa a ouvir a lei, até suas orações são detestáveis. Você para pensar, Deus detesta a oração de crente hipócrita. É isso que ele está falando. Lê aí, irmão Emerson, para ver se não é o irmão Lindomar que está falando bobagem. Abominável, essa palavra ainda é mais pesada ainda, né? Deus abomina, sai, é nojento. Deus não ouve oração de crente hipócrita. Amém? É por isso, amado, que tem muita oração que Deus não ouve, sabe? Tem muita oração que não acontece. E às vezes a gente fala: o povo não tem mais fé. O povo não sabe mais orar. O povo não ora mais. Até ora. Até tem fé, até sabe orar, mas o coração está contaminado com tanta imundície que a oração não é recebida, sabe? Passo 6, sinta necessidade de Deus. Deus responde àqueles que pedem por sua presença e poder em suas vidas. Todo crente é dependente de Deus, amém? Todo crente tem que depender de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Amém? Temos que ter dependência de Deus sempre. Esse é o 6º passo. Amém? Nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Aleluia. Para finalizar, Jesus ilustrou a necessidade de perseverar em nossos pedidos, através da história de uma viúva insistente que sempre trazia seus pedidos diante de um juiz.
Finalmente o juiz disse em asperação, ou seja, já estava chateado com a viúva e disse: essa viúva está me aborrecendo demais. Ô mulher chata, eu vou fazer justiça para ela, para ver se ela me deixa em paz. Ele estava chateado com aquela mulher que vivia na porta dele pedindo para ele fazer justiça. Então Jesus conclui: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Jesus está dando uma dica importantíssima aqui, falando: olha, basta insistir na oração. Olha, basta fazer que nem aquela viúva. Olha, fala, acorda e fala: Senhor, muda a minha história, me ajuda, me abençoa, muda o meu ministério, me transforma, me cura, me liberta, me restaura, faz a tua obra. Aí quando for de tarde, diz de novo: Senhor, me ajuda, Senhor, restaura, cura, liberta, restaura, faz o meu ministério, abençoa, cura, liberta, amanhã, aleluia. Insiste na tua oração verdadeira. E se o homem injusto, se um juiz injusto fez justiça para uma viúva, imagine Deus para você que serve a Ele. Amém? Se um homem mau fez justiça, imagine Deus que é bom para aqueles que servem a Ele. Isso aí é uma dica que Jesus deu. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ou seja, que buscam o tempo inteiro, que insistem em oração, que não para de orar, que não para de clamar, que não para de buscar? Continuará por acaso Ele te fazendo esperar? É isso que Ele está falando, amados. 7 passos para uma oração bem-sucedida. Se nós seguirmos isso à risca, nossa vida muda. Amém? Mas, amados, aleluia, eu quero te dizer, meu irmão, que tem luta que realmente é muito grande. Não é isso? Que talvez você esteja orando por anos, você está cansado, porque bate um cansaço. Amém? Mas lembra de Jó, quando ele fala: o meu Redentor vive. Aleluia. Eu ainda em carne verei a glória de Deus na minha vida. Lembra disso? Amém? Não baixe a tua guarda, amados. Em nome de Jesus, acredita, amados. Amém? Deus tem poder para mudar a tua e a minha história. Existem desertos que você vai ter que passar. Você pode orar: Senhor, me tira disso aqui. É verdade, tem coisas que você vai ter que passar, amado, que você não vai adiantar orar. Todos nós temos um deserto para passar, que você pode pedir a ajuda de Deus. Você não pode pedir: Senhor, me tira do deserto. O deserto você tem que passar, amados. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, não é isso? O vale ele vai passar, você vai ter que passar pelo vale. Mas seja esperto. Senhor, reduz esse vale. Senhor, encurta esse caminho. Senhor, faz passar rápido. Senhor, me ajuda que não se prolongue ainda mais. Senhor, por favor, te apressa ao meu socorro. Amém? O vale todos temos que passar. Mas seja sábio na tua oração. Ele é o pai, amado. Você é pai? Seu filho quando chora, você não quer ajudar? Né? Seu filho quando te pede algo chorando, você consegue negar? Seu filho quando está chorando, triste, pedindo alguma coisa, você consegue negar para ele isso? Imagina Deus, que é pai de todos nós, que conhece o que tem aqui e o que tem aqui. Chora para ele, amado. Sem orgulho: Senhor, me ajuda, Pai. Senhor, me socorre, tem misericórdia de mim. Senhor, dá-me da tua graça, Senhor. Deus, se eu pequei, me perdoa, Pai, mas me ajuda, Senhor. Deus, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Senhor, se levanta a meu favor. Deus, envia socorro. Deus, envia o abençoador. Pai, muda a minha história. Senhor, me ajuda. Senhor, em nome de Jesus, me socorre. Amém? O vale você vai ter que atravessar. Se você combater a altura, você vai vencer. Batalha grande se vence com oração grande, com oração poderosa.
Se tem uma oração grande, foi a oração de Jonas. Foi 3 dias orando, amado, na barriga de um peixe. Pense numa oração longa. Foi a de Jonas. 3 dias ali, rebolando na barriga do peixe, mas orando. Senhor, você vai me ajudar. Eu estou aqui ferrado, Pai. Mas eu vou sair, o Senhor vai me abençoar. Deus tirou ele de lá. 3 dias de oração. Você já conseguiu ficar 3 dias seguidos orando? É só entrar na barriga do peixe. Ele conseguiu. Amado, tem oração que tem que ser mais longa. Tem que ser um combate acirrado. Tem que ser ininterrupta. Tem que bater pesado no capeta. E quando ele te bater pesado, você respira e bate de novo nele. Devolve a afronta. Amém? Davi devolveu a afronta ao gigante. Né? Vou te matar. Vou pegar a tua carne e jogar para as bestas do campo. E Davi falou: olha aqui, ó gigante de Araque. Ainda hoje tu vai cair. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus da guerra. Ele não precisa de lança, ele não precisa de escudo, ele não precisa de espada, ele não precisa nem de ti, nem de ninguém. Ele é o rei, ele é o dono da guerra. Hoje tu vai cair, gigante. Eu imagino aquele jovem desafiando: hoje acabou a graça. Hoje eu vou sentar a mão na tua cara, gigante. Acabou. Eu estou combatendo de igual para igual. Davi era fantástico. Todo mundo falava: olha o gigante. Você pode procurar na Bíblia. Davi nunca chamou ele de gigante. Davi falava: quem és tu, incircunciso filisteu? Não é isso? Davi não chamava ele de gigante. De jeito nenhum. Davi era um homem de oração, né? Davi olhava para ele. Saul olhava e dizia: poxa, ele é muito grande, não dá para derrubar. E Davi olhava: ele é bem grande, não dá para errar, ele vai cair. Sabe, é a questão como eu vejo o problema, como você vê o problema. Dá para vencer, amém? É possível vencer. É possível que o mar se abra ao meio. É possível, aleluia, que venha fogo dos céus. É possível, aleluia, que chova maná na tua vida. É possível a tua oração. Acredita na tua oração. Acredita, amado. Amém? Você pode se colocar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia.